Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, glórias ao nome do Senhor, Todo-Poderoso, por mais este momento sublime na sua presença, para ouvirmos a palavra do Senhor, que Ele tem para nos falar nesse momento. Glórias a Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Lucas, capítulo 19. Fala de uma figura, meu Deus, muito pregada. Louvado seja Deus, um homem que realmente ele foi transformado pelo poder de Jesus Cristo. E nós podemos glorificar o nome do Senhor pela vida dele. Porque de um homem que era completamente mal visto pela sociedade, pelas práticas, se transformou num homem de Deus. Um homem que o Senhor Jesus Cristo deu testemunho dele. Nós sabemos que este homem é Zaqueu. E em hebraico o nome de Zaqueu quer dizer puro justo. Ou seja, ele tinha que em algum momento fazer jus ao nome dele, ao significado do nome dele. Então, glorificado seja Deus, porque Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então hoje, existem 1000 problemas nesse mundo, muitas coisas, e o alvo mais forte de Jesus é a salvação eterna, é alcançar vidas, vidas serem libertas, que saiam das garras do maligno e que saibam que é uma verdadeira liberdade, que é a liberdade em Cristo, que só Ele oferece. É uma liberdade que o mundo não consegue dar. Pelo contrário, o mundo prende. Mas o Senhor Jesus, Ele continua fazendo milagres nas nossas vidas e através das nossas vidas. Diz assim, e tendo Jesus, o título é Zaqueu, o publicano. Nós sabemos que publicano eram cobradores de impostos, eram homens que a sociedade os chamava de ladrões, roubadores, porque muitos deles eram muito ricos, mas era através de recebimentos ilícitos. Eles cobravam impostos a mais e ficavam com uma parte para complementar o salário e ter uma vida mais regalada financeiramente. Então, isto aí é contra o reino dos céus, totalmente. A Bíblia diz no livro de Ezequiel 7, a última parte, Ezequiel 7, versículo 13, a última parte, ninguém fica em pé na sua própria iniquidade. Então, no caso dele, ele tinha que se contentar com seu salário. Mas, infelizmente, há pessoas que quanto mais tem, mais quer. E muitas vezes surgem oportunidades de a pessoa ganhar algo de forma ilegal. E pela ganância que a pessoa tem em dinheiro, no ter, a pessoa cai no laço do diabo. Mas é algo que a pessoa já tem dentro dela. E o diabo estimula para a pessoa, porque ele quer ver a derrota, a destruição das pessoas. Mas quem fez o ilícito foi a pessoa, mas foi instigada por Satanás. Porque o alvo dele
é causar o mal às pessoas. Nós sabemos bem disto. E Zaqueu, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. Ele era responsável pela coleta dos impostos de Jericó, o líder geral. Imagine. E a Bíblia especifica aqui, e era rico. Então, é uma das qualificações de Zaqueu, era rico. Geralmente, os publicanos tinham uma situação financeira bem confortável, por conta do que eu expliquei nesse instante, que era algo comentado e confirmado também. Mas, diante de Jesus Cristo, todos têm que descer à olaria de Deus. Diante de Jesus não tem grande, não tem rico, não tem poderoso. Para Jesus, todos os bens que a pessoa tiver não equivale a nada, porque o que Jesus quer é o coração do homem. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o alvo do nosso Senhor é a salvação eterna. É conquistar o coração do homem, conforme diz no livro de Provérbios: Filho meu, dá-me o teu coração. Se o nosso coração pertencer a Jesus, todas as áreas da nossa vida estão nas mãos dele. Nós abrimos mão de fazer isso ou aquilo para deixar o Senhor fazer, operar em nossas vidas. Você sabe que o ser humano tem uma tendência a querer abarcar tudo, mas nunca consegue. Mas o Senhor sabe fazer tudo perfeito. Pois é, mas quando Jesus passa em algum lugar, a Bíblia fala que sempre há salvação, libertação, multidão querendo ouvir a sua palavra. Sempre as pessoas querem alguma coisa com Jesus Cristo. Quem dera que fosse uma aliança eterna com Ele, que é o principal. Não um relacionamento passageiro. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele ia fazer alguma coisa para ele conhecer Jesus. Pois é, Jesus tem o momento certo, que cada um possa conhecê-lo. Glórias a Jesus Cristo. Com Zaqueu não foi diferente. Não importa o que ele era. Não importa o que se falava dele. A má fama que ele tinha. Importa que ali era uma alma que precisava de salvação eterna. E ele era pequeno. Mas sempre a pessoa, quando quer conhecer Jesus, ela dá um jeito. Sempre. E esse Zaqueu fez uma peripécia aqui. Glórias a Deus. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, ou seja, um sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. Glórias a Deus. Que ele está entendendo, ele fez algum sacrifício. Imagine a cena, o chefe dos publicanos de Jericó subindo em uma árvore para conhecer Jesus. Imagine essa situação, essa cena. Mas vale a pena fazer qualquer coisa para conhecer Jesus. Principalmente, intimamente.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Pois é. Então Jesus passou e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Você está entendendo? Depressa. Havia uma urgência concernente à vida de Zaqueu. Só Jesus sabe. Deus sabe o momento certo, o que pode acontecer depois com a pessoa. Eu me lembro que houve um jovem que foi pregada a palavra para ele. Era na época de carnaval. E ele disse não. Ele estava até com o carnê, né, do bloco de carnaval para sair. E foi ministrada a palavra para ele. E ele disse que não queria não, que ele ia curtir a vida. Que depois que ele curtisse a vida, ele iria seguir a Jesus Cristo. E você sabe como nós, como cristãos, nós sempre queremos fazer alguma coisa para demover a pessoa daquela direção errada, sempre. Mas a gente faz isso por amor. Isso não significa fanatismo, não. Isso é amor. Quando nós temos algo que é muito precioso, nós queremos que as pessoas tenham também. E aquele jovem, meu Deus, era um jovem de seus 20 anos, 22. E houve insistência para ele dar uma chance, provar e ver que Deus é bom. Mas ele disse que não, ele foi bem veemente. Disse não quero. Depois, lá na frente, eu vou. Ou seja, quando ele estivesse, ele quis dizer, deu para entender, quando ele estivesse mais velho, mas nós não sabemos o nosso futuro. Jesus nunca entra na nossa vida em vão. Há um propósito para ele nos dar também livramentos. Porque muitas coisas são preparadas que nós não vemos contra as vidas. Então Jesus, naquele momento, ele estava como homem e como Deus aqui na terra. Mas hoje ele usa os servos dele, os instrumentos que ele tem sobre a face da terra. Ele usa em nome dele. É em nome de Jesus que tudo é feito. Então ali foi ministrada aquela palavra para aquele jovem. Não foi na igreja, não. Foi na rua. E ele bateu o pé firme que ele não queria. Mas, pelo Espírito Santo, havia uma urgência muito grande na vida daquele jovem. Por isso que eu falei da insistência. Aí ele foi enfático, disse que não queria mesmo. E antes do carnaval, naquela mesma semana, aconteceu um acidente com este jovem e ele partiu. Foi algo que causou um choque. Porque quando nós pregamos a palavra para alguém, nós somos guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai direcionar tudo. Ele coloca as suas palavras na nossa boca. Então ele sabe, ele é onisciente, nós não somos. Ele nos usa para alertar, para sacudir a pessoa, para a pessoa despertar do sono. Só que nós não podemos ir além disto. Por quê? Porque vai depender da pessoa, do livre-arbítrio da pessoa. Então aquele jovem, ele foi muita
muitos pedidos para ele aceitar, para ele dar uma chance, para ele conhecer o Senhor Jesus. Mas ele estava eufórico, porque ele ia curtir uma festa, né, do mundo. Então, mas já acontece que Deus, claro, óbvio, ele vê o mundo espiritual e ele sabe o perigo que cada um corre. E ele usa os seus instrumentos sobre a face da terra, os seus mensageiros, para estarem pregando as verdades eternas, para livrar as pessoas do abismo. É impossível, completamente impossível, alguém ser salvo mesmo e não desejar ardentemente que todo mundo seja. Cada pessoa que nós que somos salvos, nós vemos, nós desejamos, seja onde for. Às vezes há uma fila imensa assim de alguma coisa e a gente olha para um e para outro, cada um vivendo ali sua vida, cada um resolvendo suas coisas. E, meu Deus, e a gente queria ver todo mundo falando a mesma linguagem, mas, infelizmente, não podemos fazer com que isto aconteça, porque não é por força nem pela violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus não viola ninguém para que a pessoa aceite a salvação eterna. Jamais. Então, este jovem foi um exemplo. Deus já sabia o que estava preparado contra este jovem. Ele estava ali tão inocente. Nunca ele poderia imaginar que ele não ia poder nem participar daquela festa pela qual ele estava fazendo ali um sacrifício, pagando um valor alto. Mas Deus deu oportunidade, mas vai depender de cada um. Então, enquanto muitos resistem a Deus, a Jesus, eles são assim bem, até frios e demonstram isto, que não querem. E as pessoas dizem, eu tenho minha religião. A religião, meu Deus, eu nunca na vida, nunca preguei sobre igreja para ninguém. Nunca preguei. Eu prego Jesus. A pessoa é Jesus, não é igreja. Nós temos que pregar Jesus Cristo. O semeador saiu a semear o quê? A semente. O que é a semente? A palavra de Deus. Não é placa de igreja. Está entendendo? Então, é Jesus. Nós temos que falar de Jesus. É Ele quem salva, quem liberta, quem opera. Sempre, eternamente. E Zaqueu aqui, ao contrário deste jovem que não queria esperar mais para ficar mais velho, talvez na terceira idade, a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus e não podia, porque ele era baixinho. Está entendendo? Então ele fez alguma coisa. Eu creio que ele determinou no coração, não, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem ele é. Ele fez alguma coisa. Ele tomou uma decisão, uma iniciativa. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Você está entendendo? Enquanto muitas pessoas rejeitam, no nosso dia a dia nós vemos isso claramente. Tem outras que querem conhecê-lo. Tem outras que querem fazer alguma coisa para terem um relacionamento com ele, para saberem quem ele é realmente. Glórias a Deus. E Jesus não despede ninguém com a alma vazia. Nunca. Tem um ditado que diz que ele não despede com a mão vazia.
não sei, acho esse ditado assim, mão vazia, eu prefiro uma alma, dele não despede ninguém com a alma vazia. Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, Zaqueu é um exemplo desta frase do Senhor Jesus Cristo. Zaqueu, ele foi a Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje, está entendendo? Conforme eu expliquei, tem situações que há urgência. Só Jesus sabe o que poderia acontecer com Zaqueu no outro dia, depois de alguns dias, depois de algumas horas. Nós não sabemos, só está dizendo aqui, desce depressa. Porque a salvação de Zaqueu, conforme Jesus disse aqui, era hoje aqui. Hoje, Jesus especificou o momento. Me convém pousar em tua casa. Então, Jesus não estava vendo o título dele. Os fariseus, saduceus, anciãos, os mestres da lei, os doutores da lei, aqueles homens cheios de títulos e vazios de Deus, eles não queriam nem saber dos publicanos. Os publicanos não podiam nem entrar no templo, não podiam participar dos rituais religiosos, porque eles eram tidos como as piores pessoas. Eles eram tidos como traidores da nação. Por quê? Porque eles cobravam impostos para Roma. Mas Jesus, você está entendendo? Jesus quebrou esse protocolo dos homens. Jesus jogou por terra tudo isso. Jesus não olhou o título. Jesus não olhou a má fama dele. Jesus não quis saber de nada, você está entendendo? E ele continua fazendo isso hoje. Pega as pessoas mais vis, as pessoas desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. E todas as vezes que você vir alguém aceitar Jesus, alguém que veio de um lamaçal mesmo, um lamaçal moral, espiritual, você comece sempre, já comece a orar por aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa vem do lodaçal, mesmo que eu falo coisas gravíssimas que a pessoa fazia, coisas sujas demais, ilícitas demais, podres demais. Então entenda, essas pessoas, elas vão sofrer muito, que o diabo não fica satisfeito em perdê-las. Está entendendo? Então ele vai lutar para derrubar aquela pessoa. Ele já sabe, quais as fraquezas daquela pessoa, que ele as usou muito. Está entendendo? Então, por isso que nós temos que orar por essas pessoas muito, porque a tendência de elas não ficarem na presença de Deus é muito grande. Olha aí muitos artistas que gostam de glamour, de holofotes, gostam de aparecer, de estar na mídia, não querem ficar no anonimato. Quando veem que a vida está destruída, a alma está acabada, vivendo somente de aparência, o que é que muitos deles fazem? Aceitam Jesus, que ele é a solução para tudo. Ele é a paz que o homem precisa. Só que depois, você está entendendo? Aquele velho homem que gosta de tudo isso, gosta de se apresentar sempre, de estar nas redes sociais
E essas coisas todas que você bem sabe, debaixo dos aplausos dos homens, infelizmente, o que é que acontece? Essa pessoa ela não suporta ficar sem aparecer. Então aí ela volta. Aí muitas delas voltam dizendo que não vão continuar com Jesus, mas também tem que ver a vida aí é a derrota total. Porque eu sempre digo, nós não podemos enganar ninguém. Quando você é salvo, claro, todos nós, quando recebemos a salvação, houve perdas. Claro que vai haver perdas, claro. Quantas coisas que estão na pessoa que não prestam e que Deus vai fazer um trabalhar, uma purificação para arrancar aquele mal. Quantas coisas que não estão em linha com Deus. Quantas amizades, quantos palavreados, quantas coisas a pessoa estava acostumada a ganhar de forma muitas vezes imoral, ilegal, ilícita. Só Deus sabe de tudo. A gente só vê as notícias, mas a realidade é muito pior do que tudo que a gente lê. Então, nós temos que orar muito, porque é muito difícil uma pessoa dessa ficar na presença de Deus. Nunca. Primeiro ela fica servindo a dois senhores, até chegar o momento que não adianta. Jesus não se deixa escarnecer. Então a pessoa segue o caminho que o coração dela quer. Por isso que é muito importante nós orarmos pelas pessoas que aceitam Jesus. Porque vai haver lutas para que elas voltem para a lama. Voltem para uma vida sem paz, sem alegria, sem salvação, sem Deus. E quando a pessoa volta depois para a lama, ela faz coisas piores do que antes ela fazia. Ela diz coisas horríveis contra Deus, contra a Bíblia. Porque vem mais 7 demônios, a pessoa fica com 8 demônios residentes que fazem morada nela. É muito sério o mundo espiritual, muito mesmo. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus ache lugar na vida de cada servo de Deus, para que fique na presença de Deus, para que o Espírito Santo continue a operar, a agir em cada coração, aplanando os caminhos até o céu, em nome de Jesus. E apressando-se, você está entendendo? Zaqueu entendeu a mensagem de Jesus. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E eu creio assim que Zaqueu amou aquela ordem de Jesus. Desce depressa, porque hoje me convém passar pela tua casa. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Quando Jesus entra na nossa vida, meu Deus, Ele muda tudo dentro de nós. É outra vida, meu Deus. É uma alegria verdadeira, a pessoa vê sentido em viver aqui. Porque antes de eu me converter ao Senhor, eu, sinceramente, se um dia Deus me tocar para eu contar o meu testemunho, uma parte, eu vou contar. Mas tem que ser no momento dele. Quando eu não era serva de Deus, eu era ainda jovem, bem jovem, eu não via sentido na vida, no sentido de... Eu gostava de viver, claro. Eu gostava de trabalhar, estudar, tudo isso, aquela vida normal. Mas eu ficava pensando, qual o sentido da vida?
O que vai ser depois? Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual a finalidade de eu estar? Porque quando eu estudo algo, sempre na minha vida eu gosto de, por exemplo, se eu for aprender algo, eu gosto de me aprofundar em tudo. Então, aí eu comecei, isso eu não conhecia o Senhor, eu ficava dentro de mim, conjecturando qual o sentido de viver nesse mundo. Eu não via um sentido, porque não pode ser você viver aqui, nascer, crescer, tem pessoas que reproduzem, né? E morrer. Esses ciclos aí, e aí? É só isso aí? Eu não via sentido nisto. Até o dia, quando eu me converti, eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a me aprofundar nela, com muita sede, eu comecei a entender qual o sentido de viver aqui. Não há sentido quando não temos Jesus, não há direção. Nós estamos perdidos sem Jesus. Quando ele chega, gente, ele muda a mente, ele muda o nosso pensamento, ele muda o nosso destino eterno. Ele lhe dá entendimento de tudo. Você começa a entender coisas de muitos anos atrás que você viveu, ou você pensou, ou você achou, e que você começa a descobrir, a entender cada coisa. É incrível o que ele faz. Quando ele entra em nossa vida, é para desembaraçar o nosso caminho. Porque imagine se nossa vida fosse só isso aqui. Se crêssemos em Jesus só nesse mundo aqui, a Bíblia diz que seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Vai ter uma eternidade. Quando nós partirmos desse mundo, aí vai começar a nossa verdadeira vida. Porque aqui nós vivemos, amém, mas sofremos muito. É muito sofrimento nesse mundo. É muito sofrimento, é muita luta, é muito problema, muita aflição, preocupação, necessidade, tristeza, é tanta coisa que acontece. Nós vamos desfrutar isso na eternidade da paz absoluta, em nome de Jesus. E vendo todos isso, sempre vai ser assim, viu? Murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de homem pecador. Sempre vai acontecer isto aqui. Quando alguém recebe a salvação, quando alguém abre o coração para Jesus, vai haver levantes. Porque Satanás fica furioso com a salvação de vidas. Você está entendendo? Então usou, e vendo isso, murmuravam dizendo: meu Deus, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Você veja só que as pessoas, ao invés de estar ali glorificando a Jesus pela transformação que poderia acontecer na vida de Zaqueu, estavam indo contra Jesus. Você está entendendo? Porque a ira é contra Jesus. Como Satanás não pode ir contra Jesus, ele vai contra o homem, que é feito à imagem e semelhança de Deus, que recebeu a salvação eterna, que saiu das garras do maligno. Glórias a Jesus Cristo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Vamos entender essa frase, essas duas frases que Zaqueu disse aqui. Primeiro ele disse: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens.
ele ia se desvencilhar daquilo que ele mais tinha apego, que era o dinheiro. Nós sabemos que os publicanos, eles viviam em prol do dinheiro, a ganância pelo dinheiro. Então, o que ocorre aqui, ele ia perder, digamos assim, se desfazer de algo que ele mais gostava, que mais atraía o coração dele, que era dinheiro, bens. Tá vendo? Se nós nos convertermos ao Senhor Jesus e não mudar dentro de nós, não houver mudança, não houve conversão. Porque você veja aqui, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse isto, ele que disse: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele iria se desfazer daquilo que ele adorava. Está entendendo? Mas que com certeza impedia ele de ter a salvação eterna. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É ter o dinheiro como Senhor. E se em alguma coisa, olha só, tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Entendeu? Ele não está afirmando que ele defraudou alguém. Ele disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos pregar essa palavra. Porque não podemos botar palavras na Bíblia. Não podemos tirar nem pôr. Temos que ter muito cuidado. Porque ele não disse aqui que ele defraudou as pessoas. Ele disse: se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Você está entendendo? Então, isso aí era algo dele. Era algo íntimo dele. O Espírito Santo, com certeza, ia trabalhar para ele se lembrar, para, de alguma forma, se ele defraudou, ele devolver a cada pessoa 4 vezes mais. Você está entendendo? Então, quando nós pregamos a palavra, temos que ter cuidado, muito cuidado. Porque o que é mistério é de Deus. Agora, o que Deus quer revelar, amém. Mas o que ele não quer é dele. Não adianta a gente inventar. Para muitas vezes, como as pessoas dizem, né, para florear a mensagem, para não. A Bíblia não precisa de floreamento nenhum. A Bíblia é perfeita, absolutamente. É maravilhosa, é linda. É a verdade. Não precisa de nada a Bíblia mais. Não precisa botar nada aqui mais na Bíblia. E a Bíblia diz: e disse-lhe Jesus, hoje, tá vendo? Jesus não disse que hoje me convém pousar em tua casa. Não foi isto que Jesus disse? Pois é. Hoje veio a salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Você compreendeu aqui? Também este é filho de Abraão, mas não foi pela genealogia que ele foi salvo. Não foi por causa de Abraão que ele foi salvo aqui, porque está dizendo aqui que ele é filho de Abraão. E não foram as obras que o salvaram. Você está entendendo? Não. Foi a mudança de direção, a mudança de mente, a mudança de pensamento, a decisão de aceitar Jesus e de verdadeiramente perder para ganhar a presença dele. Sempre vai ser assim. Você quer cada dia se apegar a Jesus? Vai haver perdas. Mas essas perdas não se comparam em valor com a presença de Jesus Cristo.
nem não chega nem longe, quanto mais perto. Então, você está entendendo que a salvação de Zaqueu era naquele dia, hoje, ali. Hoje veio a salvação a esta casa. Pois esse também é filho de Abraão. Então, ele era descendente de Abraão, geneticamente falando. Mas não foi por isso que ele foi salvo. Você está entendendo? A salvação não é por causa de qualquer outra pessoa. É Jesus que opera a salvação na minha vida e na sua, através de nós o aceitarmos como Senhor e Salvador. Só é desta forma. Não tem outra forma. Não adianta. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assim disse Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está entendendo? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui, Jesus veio buscar Zaqueu, porque ele estava perdido, sem rumo, agindo muitas vezes de forma errada. E um peso terrível na consciência que só Deus e ele sabiam. Mas Jesus Cristo, você está entendendo? Primeiro ele deu o primeiro passo. Ele queria ver quem era Jesus. E Jesus, sabendo o coração dele como estava, sedento, Jesus conhece cada um de nós. Jesus o chamou e disse, eu quero ir na tua casa. Chegando lá, na casa de Zaqueu, Zaqueu disse que ia dar metade da riqueza dele, dos bens para os pobres, e se ele havia defraudado alguém, ele restituía quadruplicado. Você está entendendo? Ou seja, foi de uma forma livre. Zaqueu não foi forçado a aceitar Jesus. Ele que desejou desde o começo. E Jesus, sabendo disto, foi à casa de Zaqueu. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus encontre muitos Zaqueus. Muitos, 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 muitos sobre a face da terra. Que sejam transformados pelo poder de Deus completamente. Que percam para ganhar, porque vale a pena. Sempre, eternamente. Esta é a mensagem que o Espírito da glória de Deus tem para nossas vidas. Que Deus te abençoe grandemente, te livre de todos os males desse mundo perverso. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.